Você já parou para pensar que talvez o seu maior problema no emagrecimento não seja a falta de informação, falta de mais um conhecimento, mais isso, mais aquilo, porque afinal de contas a gente tem acesso hoje, graças a Deus, a milhares de dicas de conhecimento, né, de informação através da internet, né? E tanto que você sabe que precisa, para emagrecer, a gente precisa melhorar a alimentação, né? Procurar alimentos mais saudáveis. Você sabe que precisa beber mais água. Você sabe que precisa fazer uma atividade física, cuidar do seu corpo, enfim. Mas mesmo sabendo de tudo isso, existe algo que impede muitas mulheres de alcançarem o resultado que elas desejam. E é a falta de constância. Foi assim na minha vida, e eu, acompanhando mulheres já há algum tempo, eu percebo que esse é um dos maiores desafios, é a constância, né? Ou melhor, a falta de constância. Eu percebo que elas começam, né? Antes de conhecer o emagrecimento cristão, elas começam toda animada, né? E depois faz certo por alguns dias, mas aí chega uma dificuldade, chega uma ansiedade, uma semana complicada, e elas já abandonavam tudo de novo. E eu era assim também. Eu até começava animada, escrevia, agora vai dar certo, e não sei o quê, né? Eu falava, e começava de manhã, e quando era tarde eu já estava jogando tudo pro alto, sem nem perceber. E muitas hoje vivem esse mesmo ciclo, sabe? Esse ciclo de começa, para, recomeça e sente que nunca vai sair do lugar. Mas hoje eu quero te ajudar. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 atitudes práticas que eu apliquei na minha vida. Ensino as meninas, né, do meu grupo Emagrecimento Cristão, e todas têm resultado. E você já vai poder começar a aplicar ainda hoje, para construir constância no seu emagrecimento e finalmente alcançar a transformação que você tanto sonha. Então, fica comigo até o final, porque a última dica é uma das mais importantes, tá? E pode mudar a forma como você enxerga esse processo. Mas antes de começar, eu quero que você já dá uma olhadinha aí, tem um joinha aí abaixo, olha aí pra você ver. Clica em cima desse joinha, curta esse vídeo se você gosta de conteúdos assim, tá? Sobre saúde, emagrecimento ligado à espiritualidade e questões emocionais também. Já deixe um joinha, tá? E se você ainda não é inscrita, pelo amor de Deus, você precisa se inscrever. É só você que tá de fora, hein? Se inscreve nesse canal, porque todos os dias praticamente eu estou trazendo conteúdos aqui para você, para te ajudar, para te fortalecer. Muitas mulheres, só de assistirem esses vídeos que eu posto aqui, elas têm emagrecido, têm alcançado resultados incríveis, não só no corpo, mas em todas as áreas da vida delas, tá bom? Então já se inscreva aqui. Então vamos lá, para a primeira dica. A primeira dica é, anota aí, pare de depender da motivação. Essa motivação aí que você conhece. Porque esse é um dos maiores erros de quem quer emagrecer. A pessoa pensa, quando eu estiver animada, eu vou voltar. Quando eu estiver com mais força de vontade, eu vou conseguir. Mas tem um problema nisso. A motivação, ela não é constante. Essa motivação, da maneira que você conhece, ela é uma emoção. Por isso que tem dias que você acorda cheia de energia, determinada, acreditando que vai conseguir. Mas existem dias que você acorda cansada, preocupada, sem vontade, sem ânimo. E se você depender apenas dessa vontade aí, você vai desistir muitas vezes. A ciência do comportamento mostra que mudanças duradouras acontecem quando criamos hábitos e ambientes que facilitam nossas escolhas.
Na verdade, você não precisa esperar sentir vontade para agir. Guarda isso no seu coração, anota. Você não precisa sentir vontade. Você precisa aprender a agir mesmo quando a vontade não está presente. Então, fala isso para você mesmo. Determina isso para você. Eu vou agir mesmo quando eu não estou com vontade. Porque a mulher constante não é aquela que sempre está animada, sempre está, uau, uhul, agora vai dar certo. Não! A mulher constante não é essa. É aquela que decidiu que a sua meta, o seu sonho, é mais importante do que o seu sentimento daquele momento. Então guarda isso no seu coração e sempre se lembra, essa motivação, né, que muitas de vocês conhecem, ela é passageira, assim como uma emoção. Você pode perceber, uma hora você tá com raiva, você tá ali, né, a flor da pele, porque alguma coisa não deu certo, alguém pisou no teu calo, alguém, nossa, né, te encheu o saco naquele dia e você tá uma pilha de nervoso. Mas você vai ver que daqui a pouco aquele sentimento passa, aquela emoção passa. Assim como nos dias que você tá, nossa, que alegria, nossa, eu tô tão animada e bababá, né? Daqui a pouco passou. Então, essa motivação aí, ela é passageira. Você não pode basear suas decisões, né, nessa motivação aí, tá? Então, coloca isso na sua cabeça e determina. Eu vou agir mesmo quando a vontade não está presente. Segunda coisa, para de tentar mudar tudo de uma vez. Nossa, você nem sabe o quanto que eu fazia isso. Ai, meu Deus. Muitas mulheres começam emagrecimento querendo uma transformação completa de um dia para o outro. Era assim que eu fazia, tá? Querem cortar tudo, querem fazer uma dieta perfeita, treinar todos os dias, querem nunca mais errar. E quando não consegue manter esse padrão impossível, elas acreditam que fracassaram. Mas olha só que eu quero falar para você. O problema não tá em você. O problema não é você. O problema é tentar construir uma nova vida baseada em uma cobrança que você não consegue sustentar, porque você é humana. Você é humana, meu Deus. Deus trabalha com processos. Uma semente, por exemplo, ela não vira uma árvore num mesmo dia, de um dia para o outro. Existe um crescimento que acontece aos poucos. E quando você planta uma semente, você percebe que demora, às vezes, até para você ver ela brotando, né? Mas mesmo assim, você continua regando, porque você está na expectativa que ela vai brotar, vai crescer. E é assim. No emagrecimento também é assim. Então, escolha uma pequena mudança, uma escolha melhor por dia. Talvez acrescentar um pouco mais de água, fazer uma refeição mais equilibrada, um momento de oração antes de comer, um cuidado maior com você. Então, escreve isso, pequenas decisões repetidas constroem grandes resultados. Então, pequenas decisões. Escolha uma dessas coisas. Olha, no meu jantar eu vou fazer uma refeição mais equilibrada, né? Mais saudável. E segue esse comportamento por 7 dias. Depois você acrescenta, eu vou fazer um momento de oração antes do meu almoço. E vai incluindo isso no seu dia a dia. Agora, a terceira dica. Essas dicas aqui estão maravilhosas, hein? A terceira coisa, aprenda a voltar rápido quando você errar. Essa dica é muito, muito importante. Porque o que acontece? Muitas mulheres não perdem a batalha por causa de um erro. Elas perdem porque depois do erro, elas desistem. Elas comem algo fora do planejado e aí pensam, já estraguei tudo mesmo. E aí transforma uma escolha em um final de semana inteiro de exageros.
Mas entenda uma coisa, uma refeição não destrói o seu processo. Um dia difícil não vai definir a sua história. Você precisa aprender a voltar. A constância não é você nunca cair na vida, você nunca errar. A constância é não permanecer caída. E isso também vale para a nossa vida espiritual. A gente não tem, nós não somos perfeitos diante de Deus, mas a gente precisa continuar, permanecer buscando, aprendendo e crescendo. Então assim é para tudo, inclusive no seu processo de emagrecimento. Olha, a gente teve os jogos agora da Copa, né? E a gente vê em alguns jogos os jogadores ali fazendo dando alguns passes errados, errando até mesmo no pênalti, né? Que, nossa, tinha tudo para dar certo, né? Mas errou ali na hora de chutar. Mas a gente percebe que se eles consertam esse erro e continuam, né, dando melhor ali, mesmo que tenha um errinho aqui, outro ali, eles vencem o jogo. Assim é o jogo do emagrecimento, é o jogo da vida. Por mais que você erre uma coisinha aqui, outra ali, mas você se levanta rápido, né? Você vai lá, conserta na medida do possível e continua, você também vence o jogo. A quarta coisa é: identifique o que está por trás do seu desejo de comer. Nossa, isso aqui meu Deus. Muitas vezes o problema não é a comida. A comida está sendo apenas uma resposta para algo que está acontecendo dentro de você. Pode ser ansiedade, cansaço, tristeza. Pode ser uma busca por recompensa. Tipo assim, quando você teve um dia exausto, um trabalho muito cansativo, e aí você chega em casa, às vezes você nem para pensar. Quando você vai ver, já foi. Mas você vai lá e come um doce, come uma coisa, né, sem necessidade naquele momento. Qual foi o sentimento por trás? O de recompensa. Porque você teve um dia tão cansativo e aí a sua cabeça, você merece um alívio, uma recompensa agora. E aí você ensinou ele uma recompensa rápida, que é a comida. Então, qual é o antídoto para isso? Antes de comer, faça sempre uma pergunta. Eu estou com fome física, tá? Meu estômago está roncando, eu estou sentindo como se fosse um buraco no meu estômago, ou eu estou tentando aliviar uma emoção? Então, faça essa pergunta, tá? Esse é o momento de consciência e é muito, muito poderoso. É você voltar ao estado presente de consciência. Porque quando você entende o que está acontecendo dentro de você, você deixa de viver nesse automático, sabe? De falar, quando eu fui ver eu já comi, quando eu fui ver eu já tinha feito, quando eu fui ver... Não, é você voltar ao estado presente. E é aí que, na verdade, entra aquela transformação da mente que eu sempre falo, que está em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então eu sempre bato nessa tecla, não existe transformação sem que ela ocorra primeiro na sua mente. Não adianta você ficar buscando coisas superficiais, coisas fúteis, se você não aprender a mudar a sua mente, que é de dentro para fora. Até porque Deus, ele não quer apenas mudar o seu corpo, ele quer transformar a forma como você pensa, sente e escolhe, tá? E a última coisa aqui, que eu julgo, de tudo que eu falei aqui nossa, meu Deus, muito profundo. Mas essa aqui eu acho que é uma das mais importantes. Não caminhe sozinha. Não caminhe sozinha. Não caminhe sozinha. Essa talvez seja a dica que muitas pessoas ignoram. E é aí que está a chave. É aqui que está o ponto crucial daquelas pessoas que emagrecem e aquelas que não. Muitas mulheres, na verdade, tentam emagrecer sozinhas durante anos e anos. Elas começam sozinhas, lutam sozinhas e caem sozinhas. Às vezes é até mesmo por orgulho, sabe? De achar que não precisa de ajuda, de achar que não precisa disso ou daquilo.
E quando percebem, estão cansadas e frustradas mais uma vez. Estão adiando o sonho de a cada ano. Todo ano, às vezes, você vai lá e fala, esse ano vai ser diferente. Esse ano, você começa janeiro, esse ano eu vou emagrecer. Aí entra ano, sai ano, e quando você vai ver, tá ali de novo, fazendo a mesma promessa. Coloca uma coisa na sua cabeça, não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus. Nós não fomos criadas para viver solitárias. A gente foi criada para viver em comunhão, para viver em grupo, para viver em comunidade. Isso é um princípio bíblico. Deus não criou. O que ele fala? Não é bom que o homem esteja só. Depois lá no Novo Testamento, o que ele fala? É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então é bíblico. Para de querer achar que, eu não preciso, não vou falar para ninguém. Não, para com isso. Tenha humildade, sabe? Você precisa ter apoio, ter direção e acompanhamento. Isso faz toda a diferença. E foi exatamente por isso que eu criei o grupo Emagrecimento Cristão. Porque eu entendi que muitas mulheres não precisam apenas de mais uma dieta, mais uma dica, mais uma coisinha. Elas precisam de um processo, bem estabilizado. Precisam trabalhar a mente, precisam aprender a lidar com os impulsos alimentares. Quantas mulheres chegam até mim e relatam para mim até mesmo a compulsão alimentar. E quando elas começam a seguir o plano que eu passo para elas, elas são completamente libertas disso em pouquíssimo tempo. Porque eu ensino cada uma a identificar os sabotadores que as fazem desistirem. Eu ensino estratégias práticas e também de fortalecimento espiritual. No meu grupo gratuito, eu compartilho conteúdos, reflexões e direcionamento para mulheres que querem começar essa caminhada. Mas para aquelas que desejam um acompanhamento mais profundo, existe também a mentoria Emagrecimento Cristão. Presta atenção nisso aqui. A mentoria é para mulheres que cansou de tentar sozinha e quer ter um caminho estruturado com estratégia, acompanhamento e ferramentas para construir uma nova relação com a comida e com ela mesma. Porque emagrecer não é apenas perder peso, entenda isso. É se tornar uma mulher mais forte, disciplinada e alinhada com aquilo que Deus criou você para ser. Então eu quero te fazer um convite. Se você sente que precisa dessa caminhada, o link para entrar no meu grupo gratuito e conhecer mais sobre a mentoria, os dois estão aqui na descrição desse vídeo. Não continue presa nesse mesmo ciclo. Aproveite essa oportunidade. E lembre-se, você não precisa fazer tudo perfeito, mas você precisa começar e permanecer. Porque a transformação acontece quando pequenas escolhas se tornam uma nova forma de viver. Não esqueça que a luta contra o peso também é espiritual. Que Deus abençoe você grandemente e um beijo no seu coração.